No coração de uma cidade pequena e esquecida, existia um consultório médico peculiar que despertava um medo palpável em todos os moradores. Dizia-se que o lugar era assombrado por forças além da compreensão humana, que somente os mais corajosos ousavam cruzar suas portas de aspecto sombrio. O doutor Malachi, o médico que administrava o consultório, era um homem misterioso e enigmático. Sua presença silenciosa e olhar penetrante inspirava desconfiança e temor em todos que o encontravam. Os pacientes que buscavam seus serviços podiam sentir uma aura sobrenatural rondando o ambiente, como se algo sinistro estivesse à espreita nas sombras. Os corredores estreitos do consultório ecoavam com gemidos angustiantes e sussurros inquietantes, como se as paredes estivessem impregnadas com os lamentos das almas torturadas. Os pacientes relatavam ter vislumbrado vultos sombrios se movendo furtivamente pelos cantos, enquanto uma sensação de opressão parecia sufocar cada respiração. Aqueles que se aventuravam a passar pela porta do consultório do Dr. Malachi muitas vezes emergiam transformados, mudados de maneiras insondáveis. Alguns perdiam a sanidade, atormentados por visões horripilantes que os assombravam dia e noite. Outros desapareciam misteriosamente, sem deixar rastro, como se tivessem sido levados por uma força sobrenatural. Uma jovem chamada Emily, desesperada por uma cura para uma enfermidade misteriosa que a afligia, decidiu procurar os serviços do Dr. Malachi. Ignorando os avisos sombrios dos moradores locais, ela adentrou no consultório enegrecido pela sombra da noite. Ao cruzar o limiar do consultório, Emily se viu imersa em um mundo distorcido e grotesco. As paredes se contorciam como se vidassem, os retratos nas paredes sorriam de forma torta e os móveis rangiam como se possuíssem uma alma própria. O doutor Malachi surgiu diante dela com um sorriso enigmático, seus olhos faiscando com uma luz maligna. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sabia que já não havia como recuar. Durante o exame, o médico sussurrava palavras estranhas e encantatórias, invocando poderes sombrios para curar a doença de Emily. Ela sentia sua mente sendo invadida por imagens perturbadoras e sensações indescritíveis, enquanto o consultório parecia se contorcer ao seu redor. Quando finalmente o Dr. Malachi terminou o procedimento, Emily sentiu um alívio momentâneo, mas logo percebeu que algo havia mudado dentro dela. Uma escuridão profunda havia se instalado em seu ser, uma presença sinistra que parecia controlar seus pensamentos e ações. À medida que os dias passavam, Emily notou que suas noites eram assombradas por pesadelos horríveis e visões grotescas que a faziam duvidar de sua própria sanidade. Sussurros inquietantes ecoavam em seus ouvidos, chamando-a para o consultório demoníaco onde o Dr. Malachi aguardava pacientemente. Determinada a desvendar o mistério por trás de sua transformação, Emily decidiu retornar ao consultório e confrontar o médico sinistro. Enquanto ela adentrava nas profundezas sombrias do lugar amaldiçoado, uma sensação de terror gelado a envolveu, anunciando que o pior estava por vir. No interior do consultório, Emily se deparou com uma cena horripilante. O Dr. Malachi não era humano, mas sim uma entidade demoníaca disfarçada sob a pele de um homem. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes, revelando a verdadeira natureza de sua essência infernal. O demônio riu com uma risada gutural e desvendou seus planos macabros para usar Emily como um receptáculo de suas trevas, uma ferramenta para espalhar o caos e a destruição pelo mundo mortal. Emily percebeu que havia caído em uma armadilha mortal e que somente sua coragem e determinação poderiam salvá-la da fúria demoníaca. Com uma determinação feroz, Emily enfrentou o demônio, lutando contra suas artimanhas e enganos enquanto sua própria alma pendia na balança da eternidade. Com um último esforço desesperado, ela conseguiu banir o demônio de volta para as sombras de onde veio, libertando-se do terrível destino que havia sido traçado para ela. Ao emergir do consultório demoníaco, Emily sentiu o peso do horror que havia testemunhado levantar de seus ombros. Embora cicatrizes profundas permanecessem em sua alma, ela sabia que havia sobrevivido a uma provação aterradora e emergido mais forte do que nunca. A cidade pequena e esquecida nunca mais seria a mesma após os eventos que se desenrolaram no consultório do Dr. Malachi. A sombra do mal que pairava sobre o lugar havia sido dissipada, mas as memórias daqueles dias sombrios permaneceriam vivas na mente daqueles que tiveram a coragem de enfrentar o desconhecido.
E assim termina a história do consultório demoníaco, um conto de terror que transcende as barreiras entre o mundo físico e o mundo sobrenatural, deixando uma marca indelével naqueles que se atreveram a desvendar seus segredos obscuros. Que sirva como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder onde menos se espera, esperando para ser despertado e liberado sobre os inocentes e desavisados. A conclusão final veio com a descoberta do pacto demoníaco que o Dr. Malachi fizera para adquirir conhecimento e poder além da compreensão humana. Seu consultório havia se tornado um epicentro de experimentos sinistros, nos quais ele manipulava forças ocultas em busca de descobertas científicas que desafiavam as leis naturais do universo. As pessoas da cidade pequena e esquecida não conseguiam acreditar nos relatos dos corajosos que testemunharam as experiências macabras realizadas por Dr. Malachi em seu consultório isolado. As memórias daquelas noites sombrias permaneceriam gravadas em suas mentes para sempre, assombrando seus sonhos e perturbando sua paz. Enquanto a notícia da queda do Dr. Malachi se espalhava pela cidade, um sentimento de alívio misturado com medo tomou conta da população. A sombra do mal que pairava sobre o lugar havia sido dissipada, mas as cicatrizes deixadas por suas ações nefastas seriam difíceis de apagar. Os investigadores que ousaram adentrar o consultório do Dr. Malachi se depararam com um cenário digno de pesadelos. Equipamentos científicos estranhos, livros antigos e artefatos misteriosos adornavam as paredes, enquanto inscrições demoníacas marcavam o chão do laboratório secreto. A verdade sobre as descobertas científicas do Dr. Malachi veio à tona com a revelação de seus diários, onde ele registrava suas experiências e teorias sobre a natureza do universo. Suas pesquisas abordavam temas tabu, como a manipulação da mente humana, a fusão de tecnologia e magia, e a comunicação com entidades além do nosso mundo. As consequências de suas descobertas foram terríveis, pois cada experiência realizada por Dr. Malachi resultava em consequências imprevisíveis e aterrorizantes. Criaturas abomináveis surgiram das sombras, distorcendo a realidade e ameaçando a segurança da cidade e de seus habitantes. No final, a queda do Dr. Malachi foi o preço pago pela sua busca implacável pelo conhecimento proibido. Seu destino obscuro serviu como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder onde menos se espera, esperando para ser despertado e liberado sobre os inocentes e desavisados. E assim termina a história do consultório demoníaco, um conto de terror que transcende as barreiras entre o mundo físico e o mundo sobrenatural, deixando uma marca indelével naqueles que se atreveram a desvendar seus segredos obscuros. Que sirva como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder onde menos se espera, esperando para ser despertado e liberado sobre os inocentes e desavisados. Nos dias que se seguiram à queda do Dr. Malachi e à revelação de suas práticas malignas, a cidade pequena tentou se recuperar da terrível revelação que abalou suas estruturas mais profundas. Marcas emocionais e psicológicas foram deixadas nos que testemunharam o horror que se desenrolou no consultório demoníaco, e a comunidade precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. Enquanto a poeira da tragédia começava a assentar, rumores e lendas urbanas sobre o consultório demoníaco se espalharam pela cidade e além de suas fronteiras. Alguns acreditavam que os espíritos atormentados das vítimas do Dr. Malachi ainda vagavam pelos corredores escuros do local, clamando por justiça e vingança. Outros afirmavam ter visto sombras se movendo nas janelas vazias do prédio abandonado, sugerindo que o mal ainda residia ali, à espreita de novas presas. Os mais corajosos se reuniram para investigar mais a fundo os segredos sombrios do consultório demoníaco, procurando respostas para as perguntas que os assombravam desde a descoberta do pacto demoníaco do Dr. Malachi. Eles se aventuraram pelas salas abandonadas, vasculharam os documentos antigos e tentaram desvendar os mistérios ocultos que permeavam o lugar. Conforme mergulhavam mais fundo na escuridão do passado do Dr. Malachi, os investigadores descobriram artefatos e livros proibidos que revelavam segredos antigos e conhecimentos arcanos que desafiavam a compreensão humana. Eles se depararam com inscrições enigmáticas que pareciam invocar forças além da compreensão, e relatos de experimentos malditos que desafiavam a própria moralidade. À medida que desvendavam os horrores do consultório demoníaco, os investigadores começaram a sentir uma presença sinistra os observando, como se o próprio mal estivesse ciente de suas incursões e desejasse impedi-los de descobrir a verdade oculta por tanto tempo.
Sombras se moviam nas sombras, sussurros ecoavam pelos corredores vazios e o ar parecia pesar com uma energia maligna que os envolvia. Em uma noite tempestuosa, enquanto exploravam o porão oculto do consultório demoníaco, os investigadores fizeram uma descoberta perturbadora que mudaria suas vidas para sempre. Uma passagem secreta, escondida atrás de uma parede de tijolos antigos, levou-os a uma câmara subterrânea onde a verdadeira extensão dos experimentos do Dr. Malachi estava exposta. Ali, preservados em jarros de vidro, estavam espécimes grotescos de criaturas híbridas, meio humanas e meio demoníacas, resultado das abominações que o Dr. Malachi havia criado em suas tentativas de transcender as fronteiras da ciência e magia. Os olhos mortos das criaturas pareciam fitar os intrusos com uma tristeza profunda, como se clamassem por libertação de sua existência monstruosa. Chocados e horrorizados com a visão diante deles, os investigadores perceberam que o mal do consultório demoníaco não era apenas fruto da ambição desmedida do Dr. Malachi, mas sim uma força antiga e insondável que havia sido despertada por suas experiências blasfemas. O pacto demoníaco que ele fizera era apenas o gatilho que desencadeou uma cadeia de eventos que ameaçava consumir não apenas a cidade, mas o próprio tecido da realidade. Decididos a pôr um fim ao legado sombrio do Dr. Malachi, os investigadores se uniram em um último esforço para selar a passagem para a câmara subterrânea e banir as criaturas abomináveis de uma vez por todas. Com coragem e determinação, enfrentaram os horrores que guardavam a entrada do submundo, lutando contra as forças malignas que tentavam impedi-los de completar sua missão. No momento crucial, quando a batalha entre luz e trevas atingiu seu ápice, os investigadores conseguiram lançar um feitiço antigo que selou a câmara e aprisionou as abominações criadas pelo Dr. Malachi para sempre nas entranhas da terra. O consultório demoníaco foi finalmente purgado do mal que o assolava, e a cidade pôde encontrar um certo alívio ao ver o fim da ameaça que pairava sobre ela. Mas, mesmo com o mal contido e o consultório demolido para que jamais pudesse ser usado novamente para fins nefastos, os resquícios da tragédia permaneceram vivos nas memórias daqueles que testemunharam o horror que ali ocorreu. O legado do Dr. Malachi e suas experiências sinistras deixaram cicatrizes profundas na cidade e em todos os que ousaram investigar seus segredos obscuros. E assim, a história do consultório demoníaco chegou a um fim agonizante, deixando para trás um legado sombrio de medo e terror que ecoaria através das gerações, um lembrete permanente de que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas, esperando por sua chance de emergir e ameaçar o mundo dos inocentes e desavisados. Era uma vez, em uma pequena cidade do interior, um milharal esquecido nos limites da periferia. Os habitantes da cidade evitavam passar por perto do milharal, pois havia uma antiga lenda que assombrava aquelas terras, o espantalho do milharal. Dizia a lenda que o espantalho era uma criatura feita de palha e restos de roupas velhas, com olhos vazios e um sorriso sinistro pintado no rosto. Diziam que ele surgia nas noites de lua cheia, caminhando silenciosamente entre as fileiras de milho, à espreita de quem ousasse se aventurar por ali. Os mais velhos contavam histórias arrepiantes sobre o espantalho do milharal. Diziam que ele era a personificação do medo e da morte, que sua presença trazia má sorte e desgraça para aqueles que cruzassem seu caminho. Muitos afirmavam ter visto sombras se movendo entre as plantas altas, ouvido risadas sussurrantes ao vento e sentido um arrepio na espinha ao passar perto do milharal. Certa noite, um grupo de jovens desafiadores decidiu testar a lenda do espantalho do milharal. Armados com lanternas e corações cheios de bravata, adentraram os limites proibidos do milharal, ignorando os avisos e os pressentimentos sombrios que pairavam no ar. À medida que avançavam entre as fileiras de milho, a atmosfera ao redor se tornava mais densa e opressiva. O vento sibilava entre as folhas e os galhos se moviam como mãos em busca de presas indefesas. Os jovens riam nervosamente, tentando afastar o medo que começava a se instalar em seus corações. Foi então que, no meio do milharal, avistaram a figura solitária do espantalho. Ele estava parado no centro de um círculo de plantas retorcidas, como se estivesse esperando por eles. Seus olhos vazios pareciam fitar cada um dos intrusos, enquanto seu sorriso sinistro se alargava lentamente, como se deliciasse com o medo que emanava deles. Um dos jovens,
O mais corajoso do grupo deu um passo à frente e desafiou o espantalho a se mover. Mas nada aconteceu. O silêncio pesado pairava sobre o milharal, que parecia aguardar a resposta do espantalho. De repente, o vento mudou de direção e uma risada alta e estridente ecoou entre as plantas. Os jovens se entreolharam, buscando uma explicação para aquele som arrepiante, mas o medo crescia em seus corações como uma sombra crescente. Foi então que o espantalho se moveu. Lentamente, ergueu os braços de palha e começou a avançar na direção dos jovens, passo a passo, como se estivesse brincando com eles, alimentando seu medo e sua agonia. Os jovens entraram em pânico e saíram correndo desesperados, tentando encontrar uma saída daquele labirinto de plantas altas e sombras sinistras. O espantalho os perseguia implacavelmente, seus passos lentos ecoando no escuro da noite, sua presença pesando como uma sentença de morte sobre eles. Um a um, os jovens foram alcançados pelo espantalho. Alguns desapareceram entre as fileiras de milho, nunca mais sendo vistos. Outros foram encontrados dias depois, enlouquecidos e tremendo de medo, incapazes de articular uma palavra coerente sobre o que haviam presenciado. A cidade ficou em choque com o desaparecimento dos jovens e a terrível história que se espalhou pelos 4 cantos. O milharal foi considerado amaldiçoado, e os moradores evitavam passar por perto, temendo despertar a ira do espantalho do milharal. Os anos se passaram, e a lenda do espantalho do milharal tornou-se ainda mais sombria e temida. Diziam que ele continuava a rondar as terras esquecidas, à espera de novas vítimas que ousassem desafiar seu poder e sua maldição. Até que uma noite, uma forasteira corajosa decidiu desafiar a lenda do espantalho do milharal. Com uma lanterna na mão e determinação nos olhos, adentrou os limites proibidos do milharal, ignorando os presságios sombrios que a cercavam. À medida que avançava entre as fileiras de milho, sentia o medo crescer em seu peito, mas se recusava a ceder. Lembrava-se das histórias de terror que ouvirá desde criança e do destino trágico dos jovens que haviam enfrentado o espantalho do milharal. Finalmente, chegou ao centro do milharal, onde avistou a figura solitária do espantalho. Ele estava parado no mesmo lugar de tantos anos atrás, seus olhos vazios parecendo desafiar a coragem da forasteira. Sem hesitar, a forasteira falou com firmeza: "Se és o espantalho do milharal, mostre seu poder e sua verdadeira natureza." O silêncio pairou sobre o milharal, e por um instante tudo pareceu estar em suspenso. Foi então que o espantalho começou a se desfazer diante dos olhos da forasteira. Sua forma de palha e roupas velhas se desfez lentamente, revelando a figura de um homem envelhecido e debilitado. Seus olhos, longe de serem vazios, refletiam um misto de tristeza e arrependimento. O homem contou à forasteira sua história. Ele fora um camponês pobre que, em tempos difíceis, recorreu a meios desesperados para proteger seu milharal da fome e da morte. Invocou forças sombrias e fez um pacto com o desconhecido, dando vida ao espantalho como guardião das suas terras. Mas o preço do pacto foi alto, e o espantalho do milharal tornou-se uma criatura das trevas, sedenta por medo e desespero. O homem contou à forasteira que viverá se arrependendo de suas ações e buscando redenção, mas o pacto se mostrará indomável e cruel. Com lágrimas nos olhos, o homem implorou à forasteira que o libertasse do seu destino sombrio. Com um gesto de compaixão, ela destruiu o espantalho do milharal, pondo fim à maldição que assombrava aquelas terras por tantos anos. A cidade nunca mais ouviu falar do espantalho do milharal, mas a lenda permaneceu viva na memória dos moradores, lembrando a todos que o medo e o desespero podem ter consequências terríveis e imprevisíveis. E assim, o milharal voltou a florescer, livre da sombra do passado e da presença sinistra do espantalho. Mas as noites de lua cheia ainda traziam um vento gelado e arrepiante que fazia os moradores se lembrarem de que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas da alma humana. A lenda do espantalho do milharal é uma história que tem assombrado a região rural da pequena cidade de Willow Creek há décadas. Dizem que o espantalho do milharal é uma entidade sobrenatural que protege os campos de milho da região, mas a um custo terrível para aqueles que se atrevem a desafiá-lo. A história conta que um antigo fazendeiro, cujas terras eram as mais férteis e produtivas da região, fez um pacto com forças sombrias para garantir uma colheita abundante a cada ano. Em troca, ele teria que criar um espantalho especial feito de palha e ossos humanos,
que deveria ser colocado estrategicamente no meio do milharal. Diz a lenda que o espírito maligno que habitava o espantalho do milharal exigia um sacrifício humano a cada 12 anos para manter a colheita próspera. Os moradores da cidade viviam atormentados pelo medo de se tornarem a próxima vítima do espantalho do milharal e evitavam passar perto do campo durante a noite. Os mais corajosos que se aventuravam perto do milharal à luz do luar relatavam ouvir sussurros inquietantes e ver sombras se movendo entre as fileiras de milho. Alguns afirmavam ter visto o espantalho do milharal ganhar vida, arrastando-se pelo campo em busca de sua próxima presa. A lenda se tornou ainda mais sombria quando desaparecimentos misteriosos começaram a assolar a região a cada 12 anos, sempre coincidindo com a época da colheita do milho. Alguns acreditavam que as almas das vítimas eram usadas para alimentar o poder do espantalho do milharal, mantendo-o forte e implacável. Os moradores mais supersticiosos passaram a realizar rituais de proteção, como pendurar ramos de arruda nas portas de suas casas e evitar olhar nos olhos vazios do espantalho do milharal sempre que se aproximavam do milharal. Por mais que tentassem ignorar a presença sinistra da entidade, a sombra do espantalho do milharal pairava sobre a cidade como uma ameaça constante. Com o passar dos anos, a lenda do espantalho do milharal se tornou parte da cultura local, sendo contada de geração em geração como um aviso sombrio contra as consequências de barganhar com forças sobrenaturais. Mesmo os mais céticos entre os moradores de Willow Creek evitavam passar perto do milharal durante a noite, lembrando-se das histórias arrepiantes do espírito vingativo que habitava as plantações de milho. E assim, a lenda do espantalho do milharal continua a assombrar a pacata cidade de Willow Creek, lembrando a todos que os pactos feitos com o sobrenatural podem ter um preço terrível e que o mal pode se esconder nas sombras do campo de milho, esperando por sua próxima vítima. As vítimas do espantalho do milharal são aqueles que, por um motivo ou outro, cruzam o caminho sombrio desta entidade sobrenatural. Diz a lenda que o espírito maligno que habita o espantalho exige um sacrifício humano a cada 12 anos para manter a colheita próspera, e aqueles que se tornam suas vítimas enfrentam um destino terrível e sinistro. Os desaparecimentos misteriosos que assolam a região a cada ciclo de 12 anos são atribuídos ao espantalho do milharal, que escolhe suas vítimas de forma cruel e sádica. Os moradores vivem atormentados pelo medo de serem escolhidos como oferenda para o espírito vingativo que habita o campo de milho, evitando passar perto do milharal durante a noite e mantendo-se alerta a qualquer sinal de sua presença. As vítimas do espantalho do milharal são levadas ao campo de milho sob o manto da escuridão, onde enfrentam um destino desconhecido e aterrorizante. Dizem que o espírito maligno que habita o espantalho utiliza as almas das vítimas para alimentar seu poder e garantir a fertilidade das terras, transformando aqueles que desaparecem no milharal em parte de sua macabra essência. Aqueles que desaparecem nas garras do espantalho do milharal são lembrados como almas perdidas, vítimas de um ser sobrenatural que não conhece piedade nem compaixão. Seus destinos permanecem envoltos em mistério e temor, enquanto seus familiares e amigos lamentam suas perdas e temem o dia em que o ciclo de 12 anos se repetirá, trazendo consigo mais desaparecimentos inexplicáveis e sombrios. As histórias que cercam as vítimas do espantalho do milharal são repletas de horror e tragédia, lembrando a todos os moradores da região rural de Willow Creek dos perigos de desafiar entidades sobrenaturais e de brincar com forças além de sua compreensão. As almas perdidas que desaparecem no campo de milho se tornam parte da lenda sombria do espantalho do milharal, adicionando um toque macabro à história que assombra a cidade há décadas. E assim, as vítimas do espantalho do milharal são lembradas como sacrifícios para uma entidade terrível e implacável, cujo poder sombrio se alimenta daqueles que se atrevem a desafiar sua vontade. Seus destinos trágicos e misteriosos ecoam pelas fileiras de milho, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas sombras do campo de milho e que a lenda do espantalho do milharal continua a assombrar a região rural de Willow Creek com sua presença sinistra e ameaçadora. Era uma noite escura e nevoenta, daquelas em que o vento sussurra segredos macabros, e as sombras dançam ao som do desconhecido. Em um vilarejo isolado, cercado por uma floresta densa, morava uma jovem chamada Eliza.
Desde criança, ela ouvia histórias sobre o espírito da fenda, uma entidade sombria que assombrava os arredores da região. Contavam que o espírito surgia das profundezas de uma fenda misteriosa, que se abria apenas em noites como aquela, sedento por almas inocentes. Eliza, apesar de seu medo, sempre fora curiosa, e aquela noite sombria despertou nela um desejo incontrolável de desvendar o mistério que envolvia o espírito da fenda. Com o coração batendo descompassado, ela decidiu se aventurar na floresta escura, em direção à fenda proibida. Os galhos retorcidos das árvores pareciam sussurrar advertências, enquanto ela avançava pelo caminho estreito e enevoado. Ao chegar no local, Eliza sentiu um arrepio percorrer sua espinha, ao avistar a fenda sinistra diante de si. Uma névoa espectral pairava sobre a abertura escura, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de terror. Ela hesitou por um instante, mas a coragem a impeliu adiante, e ela adentrou na fenda, mergulhando em um mundo desconhecido e arrepiante. O interior da fenda era como um labirinto de pedra, iluminado apenas por uma luz fraca e espectral que tremeluzia ao longe. Eliza sentia-se perdida, envolta por um silêncio sufocante que parecia prenunciar o perigo iminente. Passos ecoavam ao redor dela, mas quando se virava, não havia ninguém à vista. Em meio à escuridão, Eliza avistou uma figura fantasmagórica se materializando à sua frente. O espírito da fenda emergiu das sombras, um espectro pálido e sinistro envolto em mantos negros. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e seu sorriso era mais gélido do que qualquer vento de inverno. Quem ousa perturbar a morada do espírito da fenda? Sua voz ecoou como um sussurro gelado. Eliza engoliu em seco, mas sua curiosidade superou o medo. Com a voz trêmula, ela perguntou ao espectro o motivo de sua presença ali. O espírito da fenda contou-lhe uma história macabra, de um antigo pacto selado com sangue e sombras, de almas aprisionadas em um limbo de tormento eterno. A jovem sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras, mas algo despertou dentro dela, uma determinação feroz de desvendar os segredos proibidos que a fenda escondia. O espírito da fenda, vendo a chama da coragem brilhar nos olhos de Eliza, propôs-lhe um desafio: enfrentar os horrores da fenda e descobrir a verdade por trás da sua existência. Sem hesitar, Eliza aceitou o desafio, adentrando ainda mais nas entranhas sombrias da fenda maldita. Caminhando por corredores estreitos e câmaras cobertas de ruínas antigas, ela sentia as presenças sinistras que a observavam de todos os lados. Fantasmas lamentavam suas desgraças, sombras dançavam ao redor dela, e o silêncio da morte pairava como um manto funesto sobre aquele lugar perdido. Cada passo de Eliza era um mergulho mais profundo no abismo do terror. Criaturas indizíveis rastejavam pelas paredes, gemidos ecoavam nos corredores, e a sensação de estar sendo seguida por olhos famintos tornava-se insuportável. Mas a jovem não recuava, pois seu desejo de desvendar o mistério da fenda era mais forte do que qualquer medo que a assolava. Finalmente, após horas que pareciam uma eternidade, Eliza chegou a uma câmara secreta, iluminada por tochas tremeluzentes. No centro da sala jazia um altar antigo, rodeado por inscrições antigas e símbolos arcanos. O espírito da fenda aguardava no altar, sua presença imponente dominando o ambiente sombrio. O tempo chegou, jovem intrépida, de revelar o segredo que tanto anseia conhecer. Disse o espectro com sua voz sussurrante. Eliza prendeu a respiração, esperando pela revelação que poderia mudar tudo o que ela pensava sobre o mundo e o sobrenatural. O espírito da fenda contou-lhe a história proibida, de um antigo ritual de invocação, que deu origem à fenda amaldiçoada. Uma sacerdotisa ambiciosa, sedenta por poder e imortalidade, selou um pacto com entidades sombrias, para abrir a fenda entre os mundos, atraindo almas inocentes, para alimentar sua sede de poder. Chocada com a revelação, Eliza sentiu o peso da verdade sobre seus ombros. O espírito da fenda ofereceu-lhe uma escolha: partir e esquecer o que descobrira, ou tornar-se uma guardiã da fenda, eternamente vigiando seu segredo e protegendo o mundo dos horrores que lá habitavam. Após uma longa reflexão, Eliza decidiu aceitar o destino que lhe fora imposto. Ela se tornaria a guardiã da fenda, mantendo viva a chama da verdade, para que futuras gerações soubessem dos perigos ocultos nas sombras. O espírito da fenda sorriu, um sorriso melancólico e aprovador.
enquanto Eliza assumia seu novo papel com resignação e coragem. E assim, a jovem se tornou a guardiã da fenda, vigiando o segredo proibido e protegendo o mundo dos horrores que se escondiam nas profundezas daquela brecha entre os mundos. À noite, seu vulto solitário podia ser avistado nas proximidades da fenda, uma figura enigmática e sombria, que mantinha acesa a chama da verdade, mesmo que isso significasse viver para sempre na penumbra do terror. E assim, a lenda do espírito da fenda e da guardiã perdurou pelos séculos, ecoando como um aviso sombrio para os curiosos que ousassem desafiar os limites do sobrenatural e despertar os espíritos adormecidos que habitavam as fendas entre os mundos conhecidos. Uma noite, enquanto a guardiã vigiava a fenda, percebeu um movimento suspeito nas sombras. Seus sentidos aguçados captaram um leve sussurro no ar, um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Com sua lanterna em mãos, a jovem se aproximou com cautela, os olhos atentos buscando por qualquer sinal de intrusos. Então, diante dela, surgiu uma figura envolta em um manto escuro, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Era um ser de outro mundo, um ser que não pertencia àquele lugar, um intruso na fronteira entre os mundos. A guardiã ergueu a lanterna, iluminando o rosto da criatura, e viu a expressão de curiosidade e desafio refletida em seus olhos. "Quem és tu e o que procuras aqui?" questionou a guardiã, sua voz firme ecoando na noite silenciosa. O ser sorriu de forma enigmática, sua voz sussurrante como o vento entre as fendas do tempo. "Sou um viajante perdido, em busca de respostas que só a fenda pode revelar. Quero desvendar os segredos ocultos nas entranhas do universo, mesmo que isso signifique desafiar a própria guardiã." A jovem guardiã sentiu um arrepio de desconfiança percorrer sua espinha. Aquelas palavras soavam como um aviso, um presságio sombrio do perigo que se ocultava naquele encontro inesperado. Mas, ela também sentiu uma pontada de compaixão pelo ser perdido, pela sede de conhecimento que o consumia. Os segredos da fenda são perigosos e proibidos. Aqueles que se aventuram sem respeitar as regras, podem despertar horrores inimagináveis e desencadear a ira dos espíritos antigos que habitam este lugar, advertiu a guardiã, erguendo sua lanterna mais alto. O viajante misterioso considerou suas palavras por um momento, seus olhos brilhando com uma determinação inabalável. "Estou disposto a correr esse risco, guardiã, pois a busca pelo conhecimento é o que me move, mesmo que isso me conduza às profundezas do abismo." A jovem guardiã ponderou por um instante, o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela sabia que a decisão que tomava naquela noite poderia mudar o curso dos eventos de forma irreversível. Mas, ao mesmo tempo, algo no olhar do viajante despertou uma centelha de empatia em seu coração. Ela decidira guiar o intruso pelos caminhos perigosos da fenda, na esperança de que pudesse protegê-lo dos perigos iminentes que ali se ocultavam. "Se realmente estás determinado a prosseguir, irás precisar da minha orientação e proteção. A fenda não perdoa os imprudentes, mas talvez haja esperança de encontrar as respostas que buscas, desde que sigamos juntos e com cautela", declarou a guardiã, firmando seu compromisso. O viajante assentiu, agradecido pela oferta de ajuda, e assim os dois seguiram adiante, adentrando as entranhas escuras da fenda, onde somente os corajosos ou insensatos ousavam penetrar. A luz da lanterna da guardiã iluminava o caminho à frente, revelando símbolos antigos e inscrições misteriosas nas paredes de pedra que os cercavam. A cada passo, o ar ao redor parecia vibrar com uma energia ancestral, como se os espíritos adormecidos estivessem despertando diante da presença intrusa. O viajante parecia fascinado, seus olhos brilhando com a excitação do desconhecido, enquanto a guardiã permanecia vigilante, atenta a qualquer indício de perigo iminente. De repente, um rugido ecoou pelas entranhas da fenda, fazendo o chão tremer sob seus pés. A guardiã empunhou sua lanterna com firmeza, preparada para o confronto que sabia ser inevitável. Surgiram sombras sinistras, contorcendo-se nas paredes, revelando uma presença maligna que se erguia das profundezas esquecidas. O viajante recuou, temeroso diante da ameaça iminente, mas a guardiã permaneceu inabalável, sua determinação inquebrável diante do perigo. Com um grito de desafio, ela enfrentou as sombras que avançavam, sua lanterna irradiando uma luz brilhante, que parecia repelir o mal que se aproximava.
A batalha foi épica, os gritos ecoando pelas câmaras escuras, enquanto a guardiã e o viajante lutavam lado a lado contra as forças sombrias que buscavam devorá-los. O fogo da determinação ardia em seus corações, alimentando sua coragem diante da adversidade implacável. E finalmente, com um último golpe certeiro, as sombras foram dissipadas, o rugido da fenda se acalmou, e a paz retornou às entranhas escuras da fronteira entre os mundos. O viajante olhou para a guardiã com gratidão em seus olhos, reconhecendo a bravura e sacrifício que ela demonstrara naquela noite fatídica. Guardiã, tu és mais corajosa do que qualquer ser que tenha encontrado em minhas viagens pelos universos. A tua dedicação ao dever e à proteção deste lugar sagrado é digna de admiração e respeito, proferiu o viajante, curvando-se em sinal de reverência. A guardiã sorriu, o peso do dever cumprido se dissipando à medida que a luz da aurora começava a brilhar pelas aberturas da fenda. Ela sabia que a paz era temporária, e que novos desafios surgiriam no horizonte, mas naquele momento, sentia-se em paz consigo mesma, e com o mundo que protegia. E assim, a guardiã e o viajante retornaram à entrada da fenda, prontos para enfrentar o que o destino reservava para eles. A lenda do espírito da fenda e da guardiã perduraria, ecoando como um aviso sombrio para os curiosos, mas também como uma inspiração para aqueles que ousavam desafiar os limites do desconhecido e proteger os segredos que guardavam a fronteira entre os mundos conhecidos. A guardiã e o viajante pararam diante da imponente entrada da fenda. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu com tons quentes de laranja e rosa. O ar fresco da manhã acariciava seus rostos, enquanto observavam a paisagem ao redor, a tranquilidade daquele momento sereno contrastando com as batalhas que haviam enfrentado. A guardiã ergueu a mão e tocou a superfície reluzente da fenda, sentindo a energia pulsante que emanava dali. Ela sabia que aquele era apenas o começo de sua jornada, que novos desafios aguardavam do outro lado. Mas a certeza de que estava cumprindo seu propósito a impelia a seguir em frente, com coragem e determinação. O viajante olhou para a guardiã com admiração em seus olhos, reconhecendo a força e a sabedoria que ela possuía. Juntos, haviam enfrentado perigos inimagináveis, desafiado a própria essência da escuridão que ameaçava consumir o mundo. E agora, ali estavam, prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. O que virá a seguir, guardiã? O viajante perguntou, sua voz carregada de expectativa e curiosidade. A guardiã sorriu, sua expressão serena e determinada. O futuro é incerto, meu amigo, mas uma coisa é certa: enquanto tivermos um ao outro, poderemos superar qualquer desafio que surgir em nosso caminho. Com um aceno de cabeça mútuo, eles adentraram a fenda, deixando para trás o mundo conhecido, e se aventurando no desconhecido. A escuridão da passagem se fechou atrás deles, engolindo a luz da aurora e mergulhando-os em um reino de sombras e mistérios. A cada passo que davam, a sensação de que estavam cruzando os limites entre realidades distintas se intensificava. O ar era carregado de uma energia estranha, vibrante e quase tangível. A guardiã sentia seu coração acelerar, não por medo, mas pela excitação da aventura que se desenrolava diante deles. E então, finalmente, emergiram do outro lado da fenda. Diante deles se estendia um cenário deslumbrante, um mundo de beleza selvagem e misteriosa. As cores eram mais vívidas, os sons mais nítidos, e a própria atmosfera pulsava com vida. A guardiã olhou ao redor, maravilhada com a paisagem que se descortinava diante de seus olhos. Montanhas majestosas erguiam-se ao longe, cobertas de neve reluzente, enquanto florestas exuberantes se estendiam até onde a vista podia alcançar. Criaturas estranhas e fascinantes cruzavam seus caminhos, olhares curiosos voltados para os recém-chegados. Este mundo é incrível, murmurou o viajante, seus olhos brilhando de admiração. A guardiã assentiu, sentindo uma gratidão profunda por ter a oportunidade de explorar aquele lugar extraordinário. Ela sabia que sua jornada estava longe de terminar, que novos desafios surgiriam à medida que avançavam por aquela terra desconhecida. E assim, a guardiã e o viajante seguiram em frente, unidos pela amizade e pela determinação de proteger os segredos que guardavam a fronteira entre os mundos conhecidos. A lenda do espírito da fenda e da guardiã perduraria, ecoando como um testemunho da coragem e da dedicação daqueles que se aventuravam para além dos limites do que era familiar.
A aurora continuava a brilhar no céu, iluminando seu caminho com uma luz dourada e revigorante. E, mesmo diante dos desafios que ainda estavam por vir, a guardiã sorriu, sabendo que estava exatamente onde precisava estar, ao lado de seu fiel companheiro, pronta para enfrentar o que quer que o destino reservasse para eles. É uma noite escura e tempestuosa quando um pequeno avião particular decola em direção a um destino desconhecido. A bordo estão 5 pessoas, um piloto experiente, um casal de recém-casados, um senhor idoso e uma comissária de bordo. À medida que o avião adentra as nuvens negras, uma atmosfera pesada e opressiva se instala na cabine. De repente, estranhos ruídos ecoam pelo avião, assustando os passageiros. O piloto tenta manter a calma e continuar o voo, mas algo parece estar errado. Luzes piscam intermitentemente, sombras se movem pelos corredores vazios e o ar gélido torna-se quase palpável. O casal de recém-casados começa a ouvir vozes sussurrantes em seus ouvidos, sussurros que os incitam a agir de maneira estranha e perturbadora. O senhor idoso afirma ver vultos sombrios pelos cantos da aeronave, enquanto a comissária de bordo percebe que objetos se movem sozinhos e portas se abrem e fecham sem explicação. O clima de terror se intensifica à medida que os passageiros percebem que não estão sozinhos no avião. Uma presença maligna parece ter se apossado da aeronave, manipulando suas mentes e seus medos mais profundos. O piloto luta para manter o controle da situação, mas fica claro que algo sobrenatural está em jogo. À medida que o avião voa mais fundo na noite tempestuosa, a tripulação e os passageiros são confrontados com visões horripilantes e acontecimentos inexplicáveis. Sombras sinistras dançam pelos corredores, vozes fantasmagóricas ecoam pelas cabines e a sensação de que a morte espreita em cada canto se torna insuportável. O piloto tenta retornar ao aeroporto de origem, mas descobre que todas as suas comunicações foram cortadas e que o avião está sob um controle sobrenatural. O casal de recém-casados torna-se cada vez mais agressivo e irracional, o senhor idoso entra em um estado de pânico incontrolável e a comissária de bordo é atacada por uma força invisível. Enquanto a situação se desenrola de forma caótica e aterrorizante, o avião parece perder altitude rapidamente, mergulhando em direção a um destino desconhecido e aterrador. O piloto luta desesperadamente para recuperar o controle, enquanto os passageiros enfrentam o terror de uma presença sobrenatural que não tem piedade nem compaixão. No momento em que o avião se prepara para colidir com o solo, uma última visão assombrosa é revelada aos passageiros: o vulto de uma figura encapuzada, de olhos brilhantes e sorriso sinistro, pairando no ar diante deles. E então, em um instante derradeiro de terror absoluto, o avião desaparece nas sombras da noite, levando consigo todos os seus ocupantes para um destino além da compreensão humana. O mistério do avião assombrado nunca foi solucionado. Alguns dizem que ele ainda voa pelos céus, uma sinistra lembrança de que nem tudo que decola retorna em segurança. E, para aqueles que tiveram o infortúnio de cruzar seu caminho, o terror do voo maldito permanece vivo, assombrando suas mentes para sempre. Com o choque iminente do avião contra o solo, um silêncio momentâneo paira sobre a aeronave, enquanto todos os ocupantes se agarram a qualquer coisa que possa lhes dar um pouco de segurança em meio ao terror que os consome. Então, em um instante de agonia absoluta, o avião desaparece nas trevas, como se tivesse sido engolido por uma força sobrenatural. O impacto nunca ocorre, e os passageiros se veem envoltos em absoluta escuridão, com a sensação de estarem flutuando em um vazio interminável. À medida que seus olhos se acostumam à escuridão, os passageiros percebem que não estão mais dentro do avião, mas sim em algum tipo de dimensão distorcida, onde a realidade e a fantasia se misturam de forma perturbadora. O ambiente ao redor é um reflexo distorcido do avião em que estavam, com corredores sinistros, luzes tremeluzentes e uma atmosfera carregada de medo e mistério. Eles se veem perseguidos por sombras grotescas e vultos fantasmagóricos que parecem querer lhes fazer mal. A figura encapuzada, vista antes do suposto impacto, revela-se como uma entidade maligna que governa esse reino sombrio, alimentando-se do medo e da angústia de seus prisioneiros. Enquanto tentam desesperadamente encontrar uma saída, os passageiros descobrem que estão presos em um loop temporal, condenados a reviver repetidamente os momentos finais do voo condenado.
Cada vez que o avião desaparece na escuridão, eles são lançados de volta ao início desse ciclo tortuoso, condenados a reviver o terror sem fim que os assombra. O piloto, o casal de recém-casados, o senhor idoso e a comissária de bordo lutam juntos para desvendar o mistério por trás desse lugar sinistro e encontrar uma maneira de escapar de sua prisão eterna. Eles descobrem pistas sombrias sobre a história macabra do avião, os segredos guardados pela tripulação anterior e a ligação obscura que une todos eles nesse pesadelo interminável. À medida que o tempo distorcido se desdobra diante deles, a verdade terrível é revelada. O avião está aprisionado em um limbo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, condenado a vagar eternamente como um veículo de tormento para aqueles que se atrevem a cruzar seu caminho. Desesperados, os passageiros enfrentam escolhas impossíveis e enfrentam seus piores medos enquanto tentam encontrar uma maneira de quebrar o ciclo sinistro que os aprisiona. Entre traições, revelações chocantes e confrontos com o desconhecido, eles descobrem a verdade obscura por trás do avião assombrado e a terrível punição que aguarda aqueles que desafiam suas leis sobrenaturais. No clímax aterrorizante, os passageiros lançam-se em um último ato de coragem e sacrifício para romper os grilhões invisíveis que os mantêm presos nesse pesadelo interminável. Com poderes antigos despertando e forças sombrias convergindo ao redor deles, eles lutam pela redenção e libertação de suas almas, desafiando o destino cruel imposto pelo avião assombrado. E então, em um momento de pura transcendência, a realidade distorcida se desfaz e as trevas se dissipam lentamente, revelando a luz ofuscante da liberdade final. Os passageiros emergem do pesadelo, exaustos, mas finalmente livres da prisão sobrenatural que os detinha. O avião assombrado desaparece no nada, dissolvendo-se como uma memória indesejada, mas deixando uma marca indelével nas almas daqueles que ousaram desafiar seu poder maligno. E assim, o conto assustador do voo maldito chega ao seu desfecho, deixando para trás um legado de terror e redenção para aqueles que tiveram a coragem de enfrentar seus segredos mais profundos. A entidade maligna que assombra o avião é conhecida como o espectro do voo 787. Diz a lenda que há muitos anos, um voo comercial de longa distância estava programado para decolar. Os passageiros embarcaram, a tripulação fez os preparativos habituais e o avião começou a se mover pela pista de decolagem. No entanto, antes que o avião pudesse decolar, uma tempestade repentina surgiu, causando fortes turbulências. O avião foi atingido por um raio e uma explosão ocorreu, fazendo com que todos a bordo perdessem a vida. Desde então, o espírito do voo 787 assombra o avião e qualquer um que ouse embarcar nele. Dizem que o espírito do voo 787 tem o poder de causar mau funcionamento nos sistemas do avião, criar ilusões assustadoras para os passageiros e tripulação, e até mesmo fazer com que o avião desapareça misteriosamente por breves períodos de tempo. A presença do espírito é sentida principalmente durante voos noturnos, quando a escuridão e o silêncio envolvem a aeronave. Tripulantes relataram ter visto sombras se movendo pelos corredores vazios, ouvido vozes sussurrantes nos fones de ouvido e testemunhado aparições fantasmagóricas nos espelhos dos banheiros. Passageiros alegam ter sido tocados por mãos geladas e terem experimentado uma sensação de sufocamento inexplicável enquanto estavam a bordo. Alguns acreditam que o espírito está preso ao avião, incapaz de encontrar descanso até que sua morte trágica seja vingada ou até que o mistério em torno do acidente seja resolvido. Outros pensam que o espírito do voo 787 se alimenta do medo e da energia negativa dos que cruzam seu caminho, buscando aterrorizar aqueles que entram em sua casa voadora. Apesar das tentativas de exorcizar o avião e afastar o espírito, relatos continuam a surgir de experiências perturbadoras envolvendo o voo 787. A lenda se espalhou pelas comunidades de aviação e entre os mais supersticiosos, gerando receio e fascínio sobre esse avião assombrado. Por isso, hoje em dia, o voo 787 é evitado por muitos, gerando cancelamentos de última hora e mudanças de itinerários para evitar qualquer encontro com o espírito do voo 787. Aqueles que têm a coragem de embarcar no avião assombrado enfrentam uma viagem repleta de suspense, medo e a incerteza do que pode surgir nas sombras durante o voo. Assim, a história do espírito do voo 787 continua a ecoar nos corredores dos aeroportos e nas mentes dos que se aventuram a considerar voar nesse avião amaldiçoado,
onde o sobrenatural e o real se misturam em uma experiência arrepiante e inesquecível. A única certeza é que aqueles que sobrevivem a essa experiência carregarão consigo as marcas do encontro com o desconhecido, se tornando parte da sinistra lenda que envolve o avião assombrado pelo espírito do voo 787. Era uma noite sombria, envolta em uma densa neblina que parecia sussurrar segredos macabros. A lua cheia brilhava fracamente por entre as nuvens escuras, criando uma atmosfera enervante e misteriosa. Nessa noite fatídica, uma pequena cidade do interior era palco de um evento aterrador que mudaria para sempre a vida de seus habitantes. O relógio marcava meia-noite quando um estranho visitante chegou à cidade. Ele era alto e esguio, vestido com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor. Seu rosto estava coberto por uma máscara pálida, sem qualquer expressão, exceto por 2 olhos profundos e brilhantes que pareciam capturar a alma de quem os encarava. Esse ser misterioso era conhecido como o Anjo da Morte, uma entidade sobrenatural que vinha buscar a alma daqueles que estavam com o destino selado. Dizia-se que ele era implacável em sua busca, não conhecendo fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos. À medida que o Anjo da Morte percorria as ruas desertas da cidade, um arrepio percorria a espinha de todos os que se deparavam com sua presença. As velas nas janelas se apagavam misteriosamente, as sombras dançavam ao seu redor e um frio intenso pairava no ar, fazendo com que os poucos corajosos que o encaravam tremessem de pavor. Os relatos se espalhavam rapidamente pela cidade, alimentando o medo e a paranoia entre os moradores. Muitos diziam ter ouvido sussurros sinistros ao vento, promessas de morte e desgraça. Outros relatavam ter visto sombras se contorcendo nas ruas escuras, como se esperassem ansiosamente a chegada do Anjo da Morte. Uma mulher idosa, conhecida por suas habilidades com ervas e poções, buscando proteger a si mesma e a sua família, decidiu invocar os espíritos ancestrais em busca de ajuda. No silêncio da noite, ela acendeu velas e queimou incensos, entoando palavras antigas de poder enquanto desenhava símbolos de proteção no chão de sua humilde moradia. No entanto, seus esforços foram em vão, pois o Anjo da Morte não se curvava perante magias terrenas. Uma noite, enquanto a lua lançava sua luz pálida sobre a cidade adormecida, ele bateu à porta da mulher idosa. O som ecoou por todo o bairro, prenunciando a chegada da morte. Com o coração apertado de medo, a mulher abriu a porta e se deparou com a figura sinistra do Anjo da Morte parada diante dela. Seus olhos brilhavam como brasas, revelando a terrível verdade que ela tanto temia. Em um sussurro gélido, o Anjo da Morte proferiu suas palavras fatídicas: "Chegou a sua hora, mulher sábia. Não há escapatória." A mulher caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Ela implorou por misericórdia, suplicando ao Anjo da Morte que poupasse sua vida e a de sua família. Mas suas preces foram em vão, pois o destino já havia sido traçado. O Anjo da Morte estendeu a mão esquelética em direção à mulher, um raio de luz negra emanando de sua palma, envolvendo-a em uma aura de morte. Com um toque gelado, ele selou o destino da mulher, levando sua alma para o além. A notícia da morte da mulher idosa se espalhou como fogo pela cidade, aumentando ainda mais o clima de medo e desespero que pairava sobre aquele lugar amaldiçoado. Os moradores trancavam suas portas e janelas, rezando por proteção contra o destino cruel que os aguardava. Mas o Anjo da Morte não conhecia piedade. Uma a uma, as almas daquela pequena cidade caíam diante de sua terrível presença, levadas para além do véu da vida. Os sinos da igreja tocavam sem parar, como um lamento fúnebre que ecoava por entre as ruas desertas. Os dias se tornaram noites e as noites se tornaram eternas naquela cidade condenada. Os poucos sobreviventes viviam em constante tormento, temendo a chegada do Anjo da Morte a cada esquina escura. O desespero tomava conta de seus corações, pois sabiam que o fim estava próximo e inevitável. Em uma última tentativa de desafiar o destino, os moradores se reuniram na praça central da cidade, erguendo tochas e rezando por um milagre que os libertasse da tirania do Anjo da Morte. Mas seus esforços foram em vão, pois naquele momento de desespero, ele surgiu diante deles, envolto na escuridão da noite. Seus olhos brilharam com um brilho sinistro, sua voz ressoando como trovões no ar,
o fim está próximo. Nada pode deter a morte. E assim, um a um, os moradores daquela cidade amaldiçoada caíram diante do anjo da morte, suas almas levadas para a eternidade sem piedade ou misericórdia. O silêncio sepulcral tomou conta das ruas, e a neblina envolveu a cidade de forma definitiva, ocultando os horrores que ali haviam ocorrido. O anjo da morte desapareceu nas sombras, sua presença macabra deixando uma marca indelével naquele lugar condenado. E assim, a cidade se tornou um símbolo do medo e da morte, lembrando a todos que cruzavam seus limites que, no final, todos devem enfrentar o destino implacável que é a morte. Enquanto a sombra da morte pairava sobre a cidade amaldiçoada, uma esperança tênue brilhava no coração de um jovem corajoso chamado Lisander. Ele não se resignara à terrível sina que se abatera sobre seu lar e seus entes queridos. Determinado a desafiar o anjo da morte, Lisander embarcou em uma jornada perigosa em busca de uma maneira de salvar sua cidade. Guiado por lendas antigas e segredos ocultos, Lisander adentrou terras proibidas e enfrentou desafios inimagináveis. Ele conheceu seres sombrios e entidades misteriosas que testaram sua coragem e sua determinação. No entanto, a chama da esperança que ardia em seu peito nunca se apagou, mesmo diante das adversidades mais aterradoras. Finalmente, em um templo perdido nas profundezas de uma floresta ancestral, Lisander descobriu o segredo para deter o anjo da morte. Uma antiga profecia falava de um artefato sagrado, guardado há séculos pelos seres primordiais que habitavam aquelas terras selvagens. Somente com o poder contido neste artefato seria possível desafiar a própria morte. Determinado a cumprir seu destino e libertar sua cidade do jugo da escuridão, Lisander seguiu as instruções da profecia e enfrentou os guardiões do artefato ancestral. Cada passo era uma batalha, cada desafio uma prova de sua determinação e força de vontade. Mas, ao alcançar o coração do templo, diante do artefato sagrado, Lisander soube que sua jornada estava longe de terminar. O artefato era uma lâmina antiga, forjada em fogo celestial e imbuída de poderes além da compreensão humana. Com ela em mãos, Lisander sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que a batalha que se aproximava seria a mais difícil de todas, mas sua determinação jamais vacilou. O anjo da morte retornou à cidade amaldiçoada, sua presença macabra ecoando pelas ruas vazias. Mas desta vez, ele encontrou um adversário à altura de sua terrível força. Lisander ergueu a lâmina sagrada e desafiou o anjo impiedoso, seu olhar firme e determinado refletindo a coragem de um herói destinado a mudar o curso da história. A batalha que se seguiu foi épica, com raios de fogo e sombras colidindo em um espetáculo de luz e trevas. Cada golpe desferido por Lisander ecoava como um trovão, cada movimento calculado com a precisão de um mestre guerreiro. O anjo da morte, acostumado à submissão cega daqueles que enfrentava, viu-se diante de um desafio único em milênios. Mas, no fim, a balança pendeu para o lado do destino. Com um golpe certeiro, Lisander perfurou a armadura do anjo da morte, banhando a cidade amaldiçoada em uma luz intensa. A criatura milenar soltou um grito angustiado, sua forma etérea se desfazendo no éter da eternidade. E assim, a morte deixou de ser a senhora absoluta daquela cidade atormentada. Com a derrota do anjo da morte, a cidade amaldiçoada renasceu das cinzas da desolação. A neblina que a envolvia dissipou-se lentamente, revelando ruelas antes esquecidas e casas abandonadas. Os moradores sobreviventes saíram de seus esconderijos, olhando ao redor com olhos incrédulos. Lisander caminhou pelas ruas agora iluminadas pelo sol, sua lâmina sagrada ainda em punho. Os habitantes da cidade se ajoelharam diante dele, reconhecendo-o como o herói que os libertara da escuridão eterna. Mas o jovem corajoso não se deixou levar pela glória passageira. Seu olhar buscava o horizonte distante, ciente de que outras jornadas o aguardavam. E assim, Lisander partiu daquela cidade redimida, seu destino entrelaçado com o caminho daqueles que o procuravam em busca de justiça e esperança. A morte não mais assombrava aquele lugar, mas a lembrança da batalha épica travada contra o anjo da morte permaneceria viva nas lendas e nos corações daqueles que testemunharam a redenção de uma cidade condenada. E nas estrelas além, um brilho novo despontava, lembrando a todos que, mesmo diante do fim, a luz da esperança nunca se apaga.
Lysander sabia que sua jornada não havia terminado naquela cidade redimida. Apesar da gratidão e reverência dos habitantes, ele sentia o chamado de novas aventuras e desafios que aguardavam além do horizonte conhecido. Os céus pareciam sussurrar segredos antigos, revelando um caminho que só ele poderia trilhar. Enquanto se afastava, os raios de sol banhavam seu rosto, aquecendo seu coração com a sensação de dever cumprido. No entanto, a lâmina sagrada em suas mãos pesava mais do que nunca, lembrando da responsabilidade que carregava como guardião da luz contra as trevas. Ao passar por campos verdejantes e planícies douradas, Lysander sentia o peso da solidão misturado com a excitação do desconhecido. Ele sabia que, embora aquele capítulo de sua jornada tivesse chegado ao fim, outros desafios aguardavam em cada encruzilhada. Enquanto a noite caía e as estrelas pintavam o céu com sua beleza cintilante, Lysander se viu envolvido por uma sensação de paz e tranquilidade. As memórias da batalha épica contra o Anjo da Morte ainda ecoavam em sua mente, lembrando-lhe dos sacrifícios e das vitórias conquistadas. À medida que cruzava terras desconhecidas e florestas antigas, Lysander encontrava novos aliados e desafios inesperados. Cada encontro trazia consigo lições valiosas e fortalecia seu espírito para as batalhas que ainda estavam por vir. Em uma clareira mágica, ele se deparou com uma sábia feiticeira que o alertou sobre uma sombra milenar que se erguia no horizonte, ameaçando engolir toda a existência. Determinado a impedir essa terrível profecia de se concretizar, Lysander aceitou o fardo de uma nova missão: reunir os artefatos perdidos capazes de conter a escuridão iminente. Com sua lâmina sagrada e coração intrépido, Lysander partiu em busca dos artefatos lendários, cruzando terras distantes e enfrentando criaturas místicas. Cada desafio o aproximava mais do destino que o aguardava, e a esperança de um novo amanhecer o impulsionava adiante. Em suas viagens, ele descobriu segredos ancestrais e fez aliados improváveis que o acompanharam em sua jornada. Juntos, eles enfrentaram os perigos do desconhecido, confiando na força do espírito e na determinação de seus corações unidos pela mesma causa nobre. À medida que se aproximava do confronto final contra a sombra milenar, Lysander se viu enfrentando suas próprias dúvidas e medos mais profundos. A responsabilidade de ser o guardião da luz pesava sobre ele, mas sua fé inabalável e a crença no poder da esperança o sustentavam mesmo nos momentos mais sombrios. No ápice da batalha iminente, com os artefatos perdidos reunidos e sua coragem posta à prova, Lysander encarou a escuridão com determinação inabalável. O destino do mundo pendia sobre sua lâmina sagrada, e cada golpe desferido era uma promessa de redenção para uma era prestes a sucumbir. As estrelas acima testemunharam a épica batalha entre a luz e a escuridão, cada faísca de esperança iluminando o céu noturno com intensidade divina. A determinação de Lysander e de seus aliados tornou-se uma chama ardente que desafiava as sombras que ameaçavam engolir o mundo em trevas eternas. Quando finalmente a luz triunfou sobre a escuridão, o mundo celebrou a coragem e a bravura do herói que se ergueu contra o mal iminente. Lysander, o guardião da luz, tornará-se uma lenda viva, eternizado não apenas nas canções dos bardos, mas nos corações daqueles que encontraram esperança em suas palavras e ações. E assim, com a sombra dissipada e o mundo renovado pela luz da redenção, Lysander soube que sua jornada ainda não havia chegado ao fim. Novas aventuras aguardavam, novos desafios surgiriam, mas ele estava preparado para enfrentá-los com a mesma determinação e bravura que o tornaram um verdadeiro herói.